Muito bom dia, boa tarde, boa noite, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que afastam um tempo para ouvir essa meditação aqui. Porque nós fazemos com todo o nosso coração para honrar e glorificar o Senhor. E na meditação que nós vamos ter hoje, eu vou falar sobre política e religião, levando em consideração que muitas pessoas escreveram para mim e perguntaram para mim a respeito desse assunto, sobre a política e a religião e como não pode misturar as duas. Então, se nós formos pensar um pouquinho mais ao respeito desse assunto, desse tema, da política e da religião, se nós formos pensar um pouquinho mais a fundo, nós vamos ter que reconhecer ou entender ou compreender que tudo isso vem ou foi dado por Deus desde o começo da criação, quando Deus fez o homem. Quando a humanidade começou a se multiplicar no mundo, Deus ele permitiu líderes no mundo todo, permitiu reis. Primeiro foram reis, os líderes, os governantes, juízes, e até o dia de hoje o Senhor tem permitido outro tipo de líderes para ter ordem no globo terrestre, para ter uma ordem na sociedade, uma organização, para se cumprir as regras, para se cumprirem muitas coisas, para as pessoas não agirem como os animais, por exemplo, na natureza. Ao invés disso, que nós tenhamos ordem em tudo. Então, a política e a religião, elas têm ligação. Deus foi quem criou esses assuntos, essas instituições. Deus colocou as suas pessoas para governar no mundo. Vamos ler alguns versos que têm a ver com a política e a religião. Nós vamos achar em Gênesis 41. Gênesis, no capítulo 41, no verso 34. Nós vamos achar a história de José, o filho de Jacó, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o Egito. Lá, Deus deu graça para ele, abençoou ele de um jeito tão grande que o rei do Egito fez ele ser meio que o seu vice-presidente para ele governar todo o país do Egito. E por que José foi o número 2 dele? Porque Deus deu muita capacidade, inteligência, sabedoria e até deu o dom de interpretação de sonhos para José. Então o rei confiou nele por causa disso e fez ele ser governador no Egito. É o que diz o capítulo 41 de Gênesis, no verso 34. Aqui diz que quando José interpretou os sonhos para Faraó, que iam vir 7 anos de fome em todo o território do Egito, José disse para o Faraó, para o rei: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele disse que era para ele colocar governadores para eles colherem toda a colheita nos 7 anos de fartura que eles iam ter, de prosperidade, para que quando viessem os 7 anos de fome, eles tivessem comida. E no 40, o rei falou para José: tu estarás sobre minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E exatamente, nós vemos aqui que Faraó, ele chamou José de governador de todo o país. Falou para ele: a única diferença é que eu vou ser quem vai mandar no trono, quem vai sentar no trono, mas você vai governar todo o país e todos vão ter que se submeter e te obedecer. Então, nós vemos aqui a política misturada com a religião, porque José era um filho de Deus. E Deus tinha dado para ele essas bênçãos, esses dons e essa graça para ele governar o país naquela época. E realmente se cumpriu, é o que a história conta para nós. Vamos ler um outro exemplo de política e religião em 1 de Samuel. Em 1 de Samuel 8.
1 de Samuel, no capítulo 8, no verso 20. Aqui nós vemos o momento que Saul foi escolhido rei porque o povo de Israel pediu para Deus que permitisse eles terem um rei. Como o restante das nações tinham reis, eles também queriam ter reis para governar sobre eles. Deus ficou bravo no começo, mas depois disse para o profeta Samuel, disse, tudo bem, então concede o desejo deles e dá para eles um rei. E foi aí que o Senhor chamou Saul para ser o primeiro rei que teve Israel. Então, em 1 de Samuel, no capítulo 8, no verso 20, fala que o povo, eles estavam discutindo com Samuel e eles falavam, nós queremos um rei, como todas as outras nações. E Samuel disse, não, Deus quer ser o rei de vocês, Ele quer governar sobre vocês diretamente. E eles falaram, não, nós queremos também um rei. No verso 20 fala, e seremos como todas as nações, e nosso rei governará, e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Então diz aqui que o Senhor disse para Samuel, então concede o pedido desse povo rebelde e teimoso, permite eles terem um rei para governar neles. Então aquele rei foi colocado por Deus realmente, Saul, aquele primeiro rei que teve em Israel. Mas líderes e governantes nós vemos desde Adão na história bíblica que teve governantes, líderes nos povos, nas cidades, nos países. Aqueles governantes eram colocados por Deus e tirados por Ele também. Em 1 de Samuel, no capítulo 9, no verso 17, nós vemos Saul sendo rei. E diz aqui no verso 17 do capítulo 9 de 1 de Samuel, diz, logo que Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis que este é o varão do qual falei, este governará meu povo. Então Deus revelou para Samuel, o profeta, quem ia ser aquele rei, que era o Saul. Mas antes disso, como eu disse no começo, Deus tinha falado para eles que Deus mesmo queria ser o rei, o governante deles, mas eles falaram, não, nós queremos ser que nem as outras nações. Então Deus concedeu o desejo do povo e disse para Samuel ungir Saul como rei em Israel. Então, Saul foi o rei que ia governar neles. Como nós vemos aqui, mais uma vez, temos uma mistura entre a política e a religião. E em 2 de Samuel, no capítulo 23, 2 de Samuel 23, no verso 3, em 2 de Samuel, no capítulo 23, no verso 3, temos o Davi falando ou dando um discurso nos seus últimos dias que ele ia estar vivo. No verso 1, ele disse, estas são as últimas palavras de Davi. Disse Davi, filho de Jessé, aquele varão que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o doce cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel disse, falou-me a rocha de Israel, haverá um justo que governe entre os homens, que governe no temor de Deus. Aqui, Davi estava profetizando, quando ele ia morrer, que Deus tinha revelado para ele que no futuro, Deus ia enviar um rei, um justo, que ia governar a humanidade. E aquele justo ia governar com justiça, ele ia ser perfeito, o governo dele ia ser perfeito. Aqui fala do Senhor Jesus. E foi verdade, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi o rei, e ele é o rei.
ele é o nosso rei que nos governa no sentido espiritual. Mas, de qualquer jeito, desde aquela época, Deus, ele já tinha prometido um rei perfeito. Porque o Senhor, ele sabia que todos os reis e todos os governantes que ia ter em Israel, eles iam falhar. Eles não iam trabalhar bem no seu governo e o governo deles não ia ser muito bom, não ia ser excelente. Como o Senhor sabia os erros e os fracassos de todos aqueles governos, ele disse: no futuro eu vou levantar um rei perfeito para vocês, um homem justo que vai governar perfeitamente, e era o Senhor Jesus. Por causa disso, nós hoje desfrutamos do Senhor Jesus, do seu reino, do seu governo. É claro, é um governo espiritual, mas isso não quer dizer que Deus não vá permitir que tenham governos físicos no mundo. O Senhor permite, e Ele também quer que os filhos dele façam parte e sejam governantes físicos, materiais no mundo, para darem exemplo, para que com a honra e a honestidade deles, eles possam dar exemplo para os outros e para as outras nações também. Foi o que Deus quer de nós. E aqui em 1 de Reis, no capítulo 3, 1 de Reis, no capítulo 3, no verso 9, temos o Salomão. Nós sabemos que Salomão ele foi rei em Israel também. Depois de Saul, teve o Davi, depois segue o Salomão. E Deus também fez promessas para Salomão. No verso 9, o Senhor disse para ele, porque Salomão, ele orou para Deus e pediu sabedoria. Salomão disse para o Senhor: obrigada por ter me chamado rei, por ter me feito rei em Israel para governar esse povo. Mas eu acho tão difícil liderar esse povo, então me dá sabedoria e inteligência para eu saber governar eles. E no verso 9 fala: dá, pois, a teu servo coração disposto para julgar teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Porque quem será competente para julgar este teu povo tão grande? E diz aqui que Deus... ele gostou muito da oração de Salomão, dele ter pedido para o Senhor essas coisas aqui, e por causa disso, Deus encheu ele de sabedoria, mas também de riquezas, abençoou ele e deu prosperidade para ele. E o governo de Salomão foi um governo brilhante, cheio de triunfos e vitórias. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, a política com a religião. Elas estão juntas, elas têm uma ligação, as duas têm um vínculo. Se não houvesse política, quer dizer, se não houvesse governantes, líderes, tudo seria uma bagunça, as pessoas fariam o que melhor achassem. Por causa disso, Deus colocou uma organização para a humanidade no globo terrestre, por causa disso ele permite. Então, eu não sei por que as pessoas ficam bravas e chateadas, achando que não tem que misturar política e religião. Eles não gostariam que existisse a política e só a religião? Então, quem ia colocar disciplinas, regras, as ordens físicas, a ordem no meio da sociedade? Como que aquilo seria feito? Tudo seria uma bagunça. Em Provérbios, em Eclesiastes, diz que até mesmo os animais têm os seus governos, a sua ordem, a sua organização. Até as formigas, elas têm as suas organizações, elas têm um líder que governa eles, que ensina e corrige eles para todas as coisas darem certo e todos puderem fazer o seu trabalho. Então, ainda mais os seres humanos. Por causa disso, nós não temos que ficar negando tudo que Deus tem colocado desde o começo. Não deveríamos ser teimosos, porque nós, com a nossa teimosia, ficamos pensando e falando do que não sabemos, do que não compreendemos. É melhor ler a Bíblia e aprender os caminhos do Senhor. Aqui nós vamos observar agora em 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, corrijo, no capítulo 7, no verso 18. Fala também de um governante, de um líder. Aqui fala de Salomão, 2 de Crônicas 7, 18. Diz que eu confirmarei o trono de teu reino.
Aqui, Deus falou com Salomão: eu confirmarei o trono de teu reino conforme pactuei com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que governe em Israel. Vocês percebem a promessa do Senhor? O Senhor fez essa promessa maravilhosa que não ia faltar uma pessoa que governasse no povo, que soubesse governar. Então, o Senhor, ele permitiu muitos reis, muitos governantes em Israel, muitos juízes eles também tiveram. E a maioria deles andaram pelo caminho do erro, eles não fizeram a vontade do Senhor, não fizeram o que era certo, o que era reto. Por causa disso, o Senhor prometeu no futuro que ele ia enviar o rei perfeito dele, que ia saber governar as pessoas. Então, nosso Senhor Jesus hoje, ele nos governa no sentido espiritual. Ele nos governa de que jeito? Ele coloca nos nossos corações, na nossa alma, nós vivermos uma vida reta, nós vivermos uma vida justa e sadia, que nós cumpramos todos os mandamentos dele e que nós nos afastemos do mal, nos afastemos de machucar, prejudicar o nosso próximo, que nós façamos tudo do jeito certo. Então, conseguimos ver como o governo espiritual do Senhor Jesus serve para nós também, para nós sabermos como agir na nossa vida normal e para nós conseguirmos obedecer às leis, às regras que os homens, que Deus tem permitido que sejam juízes, prefeitos, governadores, senadores, presidentes, o que for, ou reis, como for chamado, todos aqueles que lideram o governo nos países. Nós, com a nossa mudança de vida e a transformação que o Senhor faz no nosso coração, faz que nós possamos obedecer, nos submeter à vontade daqueles governantes, das leis deles, e que nós possamos cumprir tudo e demos bom exemplo para os outros, exemplo de honestidade, de equidade, de justiça, de retidão. É isso, a política e a religião. Os dois vão juntos. Eles têm proximidade porque é Deus quem nos ensina para nós conseguirmos também nos submeter aos governantes e Deus nos ensina também para orarmos pelos governantes, que é para nós orarmos por eles, para eles saberem como governar. Deus também, o dia que Ele quiser colocar os seus filhos como governantes, Ele vai fazer eles serem bons governantes para eles darem bom exemplo, para eles brilharem. E então a humanidade vai conseguir ver que realmente tem pessoas no mundo que têm valores, que têm um bom coração, que são justos e retos e fazem as coisas do jeito certo e que dá para ser bom e ser um bom governante conforme a vontade do Senhor. Então tudo é pela vontade de Deus. Os maus governantes que tem no mundo é porque Deus também tem permitido. Ele quis que eles fossem governar, mesmo que fossem maus governantes, pela apreciação, pela visão das pessoas. Os bons líderes que existem, eles também são colocados por Deus. Mesmo que na visão das pessoas, bom ou mal, é Deus quem coloca todas aquelas pessoas para nos testar e para nós aprender como agir na nossa vida e como fazer as coisas do jeito certo, analisar tudo e sermos justos e fazermos o bem, para nós sempre andarmos pelo caminho da retidão, dando bom exemplo para todos, para que desse mesmo jeito as pessoas vejam em nós aquele bom testemunho e o jeito exemplar que nós agimos na nossa vida e que eles façam também o mesmo. Então os outros falam, esse governante, esse líder é muito bom, ele tem um país muito organizado, é o que as pessoas falariam. O que Deus realmente quer é que todos nós possamos chegar no conhecimento da palavra, da verdade dele, que nós sigamos os mandamentos dele e amemos ele, para que ele também nos abençoe, nos dê capacidade de conseguir agir bem na nossa vida como bons cidadãos. Agradecemos o Senhor por causa disso, porque é ele quem permite todas essas coisas e nele nós estamos esperando. Nós vamos esperar e vamos orar para o Senhor para que tudo seja perfeito, para que tudo dê certo na nossa vida, na vida de todos os seres humanos e do mundo e os países. Vamos pedir para o Senhor também
por muitos governantes no mundo. Nós vamos pedir também para Deus que todas as pessoas conheçam a Deus, para que tudo dê certo, para que tudo funcione do jeito que Deus quer. Nós vamos orar para o Senhor neste momento. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Rey, ese Rey que tú pusiste, mi Señor, para gobernar el mundo, para gobernarnos a nosotros, ese Rey que está reinando y gobernando hoy en el sentido espiritual, que está limpiando nuestras almas, transformando nuestros corazones y ayudándonos a llevar una vida santa y recta delante de ti. Gracias, Padre Celestial, porque todas estas cosas te las debemos a ti y eres tú el único que puedes cambiar y transformar la vida de los seres. Eres tú el único que puedes transformar y cambiar también las malas actitudes del hombre, de los seres, de la humanidad. Eres tú el único, Señor, que puedes transformar, que te puedes dar la verdadera paz, la verdadera felicidad. Ayúdanos, Padre Celestial, ayuda a los gobernantes para que hagan las cosas bien. Dales un corazón limpio, una buena conciencia, para que ellos todo lo hagan con amor a los seres, al prójimo. Padre Santo, tu mano poderosa sea bendiciendo todos aquellos para que hagan las cosas bien, que todo sea de tu agrado, mi Padre. Señor, nosotros estamos también en medio del mundo y en medio de toda la gente, en medio de mucha gente buena, mala, pero esperamos en tu amor, esperamos en tu misericordia, en tus bendiciones, en tu protección divina. Gracias, Padre. También te pido en este momento, Padre, por todos los hermanos, las hermanas y todas las personas que tienen diversas enfermedades, que tienen dolencias, que te claman, Señor, que tú los libertes, los limpies, que tú seas sanándolos, quitando toda dolencia, toda enfermedad. Sánalos también de este virus que está imperando en todo el mundo, esta pandemia. Sana y liberta y guarda y protege las vidas de muchos. Dale la oportunidad de vivir para que ellos te conozcan a ti, conozcan tus caminos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, extiende tu mano sanadora, libertadora. Quita brujerías, hechicerías, quita maldiciones, trampas del diablo, envidia del diablo. Destruye la obra maligna. Dale gozo a cada corazón, a cada vida, a cada ser, a cada hombre, cada mujer. Dales alegría y dales felicidad, tranquilidad y paz. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te lo pido, mi Señor. Tu misericordia es para siempre y gracias, Padre, por todas tus bendiciones e tus benefícios. Graças, aleluia. Vamos cantar para o Senhor aquele coro 136 que chama Cristo é o meu forte. O coro 136. Cristo es mi fuerte en la tentación, me consuela en la dura aflicción y en cada lucha con el tentador, con el cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. Cristo es mi fuerte en la tentación. Me consuela en la dura aflicción y en cada lucha con el tentador, con el cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Deus abençoe todos. Amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe e até mais.